Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui com mais uma videoaula extra do curso para vestibular Paulo Freire, certo? Na matéria de História do Brasil. Eu sei que está um pouquinho em cima da hora porque a nossa aula síncrona, né, de História do Brasil é amanhã de manhã e vai falar de tanto o ciclo do ouro que a gente viu na aula extra passada, como das Inconfidências Mineiras e Conjuração Baiana, que é o que a gente vai ver nessa videoaula extra de hoje, certo? Então, é, vamos dar uma recapitulada de como estava a situação. Bem, Portugal vinha mal das pernas no sentido financeiro, endividado com a Inglaterra, e aí do nada ela achou ouro em Minas Gerais. Sociedade mineradora, tudo que está na videoaula extra da aula passada, ok? E aí aqui, o que acontece? O ouro não é um recurso infinito, começa a diminuir, começa a se cair. E o problema é que, na verdade, a partir da metade do século, Portugal precisou mais ainda desse ouro. Por quê? Porque no ano de 1755, já quando o Marquês de Pombal cuidava lá estava na administração do reino português, do Império Português, acontece que houve um terremoto seguido de um maremoto que ainda foi sucedido por um incêndio na cidade de Lisboa, certo? Então precisou de uma baita de reconstrução, e aí o Marquês de Pombal foi um dos responsáveis por essa reconstrução, foi o maior responsável por essa reconstrução, por assim dizer. E é claro que para tirar os recursos para reconstruir, Portugal tinha duas fontes principais. Se endividar com a Inglaterra, né, pegar empréstimo com a Inglaterra. E o outro, é claro que vai ser tirar da colônia. Mas o ouro estava começando a dar sinais de que ele ia acabar. E aí, o que acontecia? O rei Dom João V não acreditava. Ele achava que estavam de calote. Ele achava que estavam escondendo o ouro. E aí foi promulgada a derrama. E a derrama aconteceu, assustou muita gente. E a derrama virou um grande temor na sociedade mineradora. Por quê? Porque era uma cobrança de imposto violenta. Chegava e tomava tudo que você tinha para cobrir seus impostos. Vai ser tomado na marra, na violência, certo? Então a derrama virou um grande temor por dentre os mineiros, a sociedade mineradora lá das vilas de Minas Gerais, certo? E aí aqui um grupo da elite de Minas Gerais começa a se reunir. Por quê? Porque quando ali nos anos de 1787, 1788, começam a surgir rumores, boatos de uma possível derrama. Então o que acontece? Tem uma galera de Minas Gerais que enriqueceu muito, mas muito nessa época. Assim, a cidade de Minas Gerais é a cidade mais rica do Brasil, possivelmente uma das mais ricas da América Latina. A Vila de Ouro Preto, a Vila de Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, há quem diga que era a maior cidade das Américas naquela época, da América Latina, melhor dizendo, daquela época. Acho que não tenho certezas para afirmar isso, mas de fato era uma vila muito próspera. E aí você tem essa galera, e essa galera, muitos deles, assim, já foram, já desfrutaram muito dessa riqueza, dessa ascensão que houve, com base na riqueza da exploração do ouro, e muitos deles, por exemplo, foram estudar fora do Brasil. Foram fazer faculdade, estudar em universidades europeias, principalmente na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Que a língua portuguesa é mais fácil. E o que acontece? Durante esse século XVIII na Europa, a gente está falando de o quê? Quem é bom aí, ó, de sacar de datas e épocas. É claro que você não é obrigado a sacar datas, mas é importante você relacionar épocas históricas, períodos históricos. Vai lembrar que durante o século XVIII, os anos 1700, lá na França, estão sendo muito propagados os ideais o quê? Iluministas, que fala da razão, que fala da liberdade, igualdade e fraternidade, futuro lema da Revolução Francesa de 1789. Aliás, é bem próximo, né? A gente tá falando de 1787, 88, né? A Revolução Francesa é 1789, quando eclode esses ideais iluministas numa revolução. E aqui no Brasil, enquanto isso, esses caras que foram lá estudar tiveram contato com essas ideias de que o autoritarismo do rei é inaceitável, de que devia haver uma tripartição dos poderes, república, Montesquieu, Rousseau, tudo isso, né? Então eles voltam de Portugal, eles voltam das universidades europeias e trazem essas ideias para o Brasil e começam a propagar entre si. Tipo, dizem até que a maioria, se não uma maioria, um número próximo da maioria, uma parte muito significativa dos que tinham curso superior da colônia brasileira eram o pessoal de Vila Rica, de Minas Gerais. Não eram muitos, tá? Tinham pouquíssimos no Brasil com curso superior. Mas esses pouquíssimos, uma parte muito significativa estava em Vila Rica, né? Então olha o nível que essa cidade tem para a colônia.
né? Olha o nível de prosperidade de coisa. Então esses caras voltam com essas ideias e eles veem assim, esse imposto abusivo por parte da coroa, cobrando cada vez mais, mesmo com ouro cada vez menos. E eles pensam, tá errado. Principalmente se tiver uma derrama, esse imposto violento, abusivo, truculento, cobrado, pá, pá, tomando tudo. Não, pera aí. Vamos começar essa reunião aqui, uma galera. A gente que pensa que parecido. Nós, os letrados, a gente chama também uma galera, conta pra eles como é que é o rolê. E vamos aqui conversar e tal, discutir. A gente não gosta disso aí, de imposto. Né? A gente nunca gostou. Mas esse negócio de imposto de derrama é pior ainda. Se tiver realmente uma derrama, como estão dizendo que vai ter, que vai ser a maior derrama de todas, vai levar todo mundo à falência. O que a gente faz? Ah, o jeito é a gente, no dia que proclamar a derrama, a gente vai ter que pegar em armas. A gente vai ter que libertar as Minas Gerais do comando de Portugal. E assim é que começam as reuniões da Inconfidência Mineira. Esse quadro, por exemplo, ele é o quadro da confecção da bandeira da Inconfidência Mineira. Sim, é um pano branco com um triângulo verde que dizendo libertas. Ai meu Deus, eu acabei de esquecer. Mas vocês devem saber, é a bandeira que inspira a bandeira atual de Minas Gerais. Libertas, quais será também? Oh meu Deus do céu, eu só lembrava do que libertas e do também, né? Que é liberdade ainda que tardia. E essa era a ideia da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira que nessa altura ainda não tinha esse nome, tá? Inconfidência Mineira é o nome que vai ficar conhecido esse movimento. Que na verdade, inconfidência, esse fidência vem de fidelis, fidelidade. Então os inconfidentes são os infiéis ao rei. É aqueles que não têm aqueles que têm infidelidade para com o rei, né? Então, eles ainda não tinham esse nome. Eu não sei que nomes eles tinham. A gente geralmente fala tanto de inconfidentes mineiros que a gente não pensa muito em quais nomes eles tinham. Muito provavelmente faltam esses dados, assim, os historiadores, porque, enfim, eles foram perseguidos, né? O movimento houve uma traição, enfim, spoilers, espera aí, não, calma, sem spoilers, vamos voltar aqui pro pé no chão. Beleza, aí esses caras tinham essas reuniões, eles conversavam e eles traçavam algumas ideias para essa futura libertação de Minas Gerais, tá? Desculpa aí, eu dei uns spoilers aqui, mas vamos na ordem, né? Ideias, por exemplo, que eles tinham. Entendam, essa é uma revolta de elites. É a galera super rica que tá querendo se libertar. Não super rica, né? Muitos eram muito ricos e outros nem tanto, mas que ainda assim era uma elite, era uma classe alta. Era uma galera que tinha muita dívida com Portugal, mas que também tinha suas riquezas, tinha suas posses, certo? Eles queriam manter esse status quo. Então, uma coisa, por exemplo, que era discutida entre eles, mas que era muito mais voltado, por exemplo, era que eles não iam ter a abolição da escravatura. Afinal, vários deles tinham escravos. Diz, inclusive, que Tiradentes tinha uns 2 ou 3 escravos, né? Há quem diga isso. 3 a 5 escravos, 2 a 5 escravos, enfim. Então, eles não eram, na sua maioria, voltados para a libertação da escravidão. Não, eles queriam a manutenção da escravidão. Nessa república de Minas Gerais, que era o que ia seguir. Que é a próxima coisa que eu ia falar, que eles queriam uma república. Por quê? Uma república especificamente? Porque esses caras estão em 1789 e eles são diretamente influenciados pelo que houve lá nos Estados Unidos, em 1776. Para que vocês não lembram ou ainda não tiveram aula com o próprio... É o Samuel, né? Não. É o Samuel ou é a outra matéria? A História do Mundo Endo ou é a matéria do Samuel que vai dar pra vocês? Anyway. Lá em 1776, houve a libertação das 13 colônias inglesas, vulgo a Revolução de Independência dos Estados Unidos da América, certo? E o que acontece é que esse movimento ele influenciou diretamente os inconfidentes. Eles estavam inspirados pelos americanos a se libertarem de Portugal. Tanto que, inclusive, eles vão entrar em contato com os americanos. Eles vão mandar cartas para Thomas Jefferson, que é um dos caras que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, se não me falha a minha memória em história americana, né? Que eu aprendi muito com os desenhos americanos, a história americana, mais do que com as aulas de história em si, por incrível que pareça. Pelo menos por enquanto, né? A gente já vê, quem sabe, cursando história eu aprenda mais, né? Sobre história americana, sem ser pelos desenhos americanos. Enfim. E aí eles vão chegar a contatar e tal, pedindo ajuda. Vocês podem dar um apoio aqui pra gente, a gente quer se libertar de Portugal, a gente quer fazer a mesma coisa que vocês e tal. Só que eles não receberam resposta. Na verdade, esses americanos estavam com seus problemas internos. Pra começar aqui, a guerra de separação não foi uma coisa de um dia pra noite, tá? Eles tiveram realmente uma guerra mais longa, demorada, lutando com mortes, baixas, perdas, etc. E sem falar que depois que essa guerra acabou, eles tinham que estruturar o seu novo país, né? E fora outros possíveis motivos para eles não terem respondido, né, os inconfidentes. Vale também lembrar que essas correspondências demoravam, né, como é hoje em dia,
que era só responder uns certos e-mails que a gente poderia ter vacina, por exemplo, né? Mas esses e-mails não foram respondidos. Não, naquela época não tinha e-mail para ser respondido imediatamente, era um pouco mais demorado, né? Mas enfim. Mas o que acontece é que na verdade esse movimento nunca chegou às vias de fato. Por quê? Porque na verdade, quando foi chegando em 1888 e 1889, começaram a surgir uns fortes boatos que na verdade não iam ser proclamados a derrama. Então o movimento já começou a perder força a partir daí. Por quê? Porque ninguém queria peitar realmente Portugal. Assim, não é que ninguém queria peitar Portugal, é que assim, peitar Portugal não era uma coisa assim muito... Lembra do que aconteceu com aquele cara lá, o Felipe dos Santos, há uns anos atrás? É, rapaz, eu não quero ficar com ele não. Se não vai ter mesmo derrama, quero botar o meu na reta não. Vou sair daqui nesse negócio. Foi mal aí, galera, desculpa. Vou ficar caladinho, não vou falar nada pra ninguém. Mas já que não vai ter derrama, eu não tô muito afim não. Mas tá, nem todo mundo foi assim. Por quê? Porque teve um cara, Joaquim Silvério dos Reis. Esse cara, que eu devia ter colocado uma foto dele aqui, agora eu não achei, ele ficou de X9. O que aconteceu? Ele é um cara que tinha muitas dívidas com vários inconfidentes. E ele pensou o seguinte, não vai ter derrama? Ok. Então eu vou ali no rei e junto com... Vou delatar os caras aqui da Inconfidência Mineira, eu vou dizer, ó, essa galera que tava junta tinha um plano de libertar as Minas Gerais, de voltar-se contra a coroa, certo? E aí o que acontece é que eu quero com isso negociar. Eu dou a informação, digo os nomes, revelo os líderes, se vocês perdoarem as dívidas. Uma pequena coisa que eu acabei de me lembrar, velho, acabei de me lembrar, é o seguinte, manufatura. O que acontece? A Europa já estava saindo da produção artesanal, já tinha passado pela produção manufaturada, que você tem as oficinas e tal, com a manufatura, já estava indo para a Revolução Industrial, estava começando a Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? E o que acontece é que, na verdade, a colônia não podia ter manufatura. Por quê? Assim, o Marquês de Pombal, a gente vai até ver isso no período pombalino, que é o próximo vídeo, depois da próxima aula, ele vai estimular manufaturas aqui no Brasil. Mas a rainha Maria I, a avó do Dom Pedro I, a mãe do Dom João VI, conhecida como Maria Louca, né, por vários motivos que a gente vai falar, mas que essa alcunha de Maria Louca é totalmente errada, tá? A Maria I, ela vai fazer o seguinte, ela vai baixar o alvará de Dona Maria I. E o alvará de Dona Maria I vai proibir manufaturas no Brasil, dentre outras coisas, certo? E aí, o pessoal de Minas Gerais, que era Vila Rica, que era a cidade mais avançada da época, era meio que tipo, era um atraso pra eles, sabe? Porque eles tinham condição de ter manufaturas já. Eles podiam ter isso, a colônia para eles podia estar mais evoluída nesse sentido. E aí é uma das coisas que vai pegar pra eles, querendo também fazer a Inconfidência Mineira, certo? Que a gente falou do Dom João V, né? Que, se não me engano, é o marido de Dona Maria I, se não estou enganado, e ele falece. E aí, na altura da Inconfidência Mineira, já é o reinado de Dona Maria I, certo? Enfim, voltando. E aí é que tá, ele delata os nomes, e aí vários líderes são presos, né? Só que com uma elite, calma, eles não são mortos, eles são presos. E aí a ideia é que fossem condenar 12 à morte, mas aí, com negociação, chororô, etc., acabou que 11 deles foram condenados à prisão ou exílio para colônias africanas. A gente tem inclusive aquele arcadista, né? Que eu falei na aula passada, o Domarid de Disseu, né? O Tomás Antônio Gonzaga. E ele, na verdade, ele vai acabar a vida na África, e lá ele vira político, e onde se sabe nos documentos históricos, um político corrupto, né? Olha só os caras que vão proclamar a independência do Brasil. Ei, Brasilzão. É elite, cara. E o que acontece é que um cara, você já deve saber quem é, ele, na verdade, quando foi pra fazer meio que as negociações, por assim dizer, etc., ele não voltou atrás. Ele bateu o pé e reafirmou os ideais da revolução, os ideais iluministas. Ele botou o pé no chão e reafirmou, não, é nisso aqui que eu acredito. Eu queria peitar mesmo Portugal, assumo que eu fiz mesmo, varia de novo. Quem é esse cara? Você já sabe, Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier, né? E aí que tá, Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, já que foi o único que realmente quis peitar, que quis bater o pé e dizer que faria de novo, né, por assim dizer. Eu tô usando uma expressão, mas enfim, não foi exatamente o que ele disse. Foi então condenado à morte, né? A gente tem esse quadro aí, que é o quadro conhecido como A Prisão de Tiradentes. Olha essa imagem dele, barbudo, cabeludo, com todo assim resistente, com a arma aqui na mão, pronto pra resistir a Portugal. Vai me prender? Vem me prender, né? Imagem fabricada, mas a gente fala sobre isso no final da nossa aula, no final. Segura.
O fato é que Tiradentes foi preso, foi enforcado e foi esquartejado. E as suas partes foram pregadas ao longo de Vila Rica, e a sua cabeça pendurada num mastro numa praça que hoje em dia é a Praça Tiradentes em Vila Rica, onde hoje tem uma estátua dele, né? Ele foi o único morto. Por muito tempo foi dito que porque ele era o único pobre, porque realmente ele não era tão rico comparado com outros. Ele na verdade era um ex-militar que fazia às vezes de dentista, né? Era o Tiradentes, tirava dentes, ele realmente fazia às vezes de dentista. Ex-militar, tinha uns 2 a 3 escravos, 2, 3, 5 escravos por aí, pouquinho. Não era um cara de muitas posses como outros inconfidentes, né? Mas o fato é que ele foi morto com a punição por essa revolução e feito como exemplo para Portugal, de novo, né? Assim como Filipe dos Santos também chegou a ser exemplo. Mas vamos parar aqui para falar de revolução de Inconfidência Mineira com uma última reflexão antes da gente retomar, antes da gente ir para o próximo assunto, que é a Conjuração Baiana, e depois a gente vai retomar um pouquinho Inconfidência Mineira. Eu quero deixar um assunto, deixar uma reflexão. Pense só, qual é o único cara na história do Brasil que tem um feriado só pra ele? Sim, é Tiradentes. Então o cara realmente foi um baita herói, né, nacional. Vamos falar melhor sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, Inconfidência Baiana, Conjuração dos Alfaiates, Revolta dos Alfaiates. São os vários nomes desse movimento que aconteceu na Bahia em 1798, certo? Entendam. Precedentes. Vamos lá. Durante o ciclo do ouro, durante a sociedade mineradora, dada a importância de Minas Gerais para a colônia, para a economia colonial, a capital foi deslocada de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Tirando de Salvador, que antes tinha tudo a ver com açúcar e tudo mais no Nordeste brasileiro, para agora ir para o Rio de Janeiro, que era o porto do escoador de ouro, tinha a ver com Minas Gerais, né, com o Sudeste ali, é próximo, né, era uma vila desenvolvida e tudo mais. Cara, isso tudo com os impostos crescentes de Portugal, que já vinham desde antes, que a gente inclusive viu várias vezes nas revoltas nativistas, né, deixavam a situação de Salvador, Bahia, muito amíngua, mas muito amíngua mesmo, era uma situação precaríssima. Perderam status de capital, perderam investimentos da coroa, perderam gente do corpo administrativo que foi para Rio de Janeiro, perdeu prestígio e importância. E tá sofrendo, comendo imposto atrás de imposto para pagar e não tá conseguindo pagar. E aí a galera tá começando a passar fome. Então, o que acontece é que começaram a pipocar revoltinhas. E juntou com o seguinte. Tinha uma galera letrada, que era minoria nesse movimento, que vai... que também tem a ver com a história de estudar fora e tal, pegar os ideais. E aí, na verdade, eles vão ser influenciados não só pelas ideias iluministas, porque a gente já está em 1798, como também pela própria Revolução Francesa, e principalmente o período jacobino, certo? E não só por isso, como também pela Revolução Haitiana, que tinha começado, que foi um processo demorado, né? Acabou depois do fim da Revolta dos Alfaiates, né? Acabou lá em 1804, se não estou enganado, mas começa em 1791, certo? E o que acontece? Essa revolta vai ser de extrema adesão popular, diferentemente da Inconfidência Mineira, não vai só ficar restrita à elite, muito pelo contrário, os protagonistas aqui vão ser os populares. E por isso que inclusive tem o nome de Revolta dos Alfaiates, porque vários da população pobre trabalhavam como alfaiates, porque era uma profissão relativamente fácil e tal. É que nem na Bíblia, né, que tem muito pescador, e pescador até uma classe meio que escória, porque era muito fácil ser pescador, era só jogar rede no mar e planta pegava os peixes. Então a mesma coisa que pro alfaiate, até por assim dizer, por uma certa analogia, né. Então, vai ser muito de liderança pelo povão, por isso esse gosto pela Revolução Francesa na parte jacobina e pela conjuração, e pela revolta do Haiti, porque inclusive muita população de Salvador naquela época e até hoje tem muita descendência africana. A Bahia, Salvador, é a capital mais negra do país até hoje, tem esse orgulho dentro de si, né? Então a Conjuração Baiana vai ter toda essa influência da revolta haitiana, certo? Uma revolta liderada pelos escravos, pelos negros, cara. Então pra eles era era um bagulho mesmo popular, a ideia de uma revolução aqui. E inclusive eles começaram a galera que tinha... Essa aí é a praça onde eles vão ser enforcados, é o quarto dos líderes. É a Praça do Hospício da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, certo? Lá em Salvador, Bahia.
E aí que tá, eles chegavam a espalhar panfletos por aí divulgando a revolução. Olha só, salve a revolta dos Búzios. Em 12 de agosto de 1798, o movimento se precipitou quando os membros foram pegues distribuindo panfletos. Que já distribuíam vários panfletos, mas eles foram pegues. Aí alguns panfletos diziam: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O dia em que todos seremos irmãos, fraternidade. O dia que todos seremos iguais, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha a Revolução Francesa aí, cara. Olha isso. A influência direta, bebendo da fonte da Revolução Francesa, querendo se inspirar e fazer igual. Porém, os caras foram pegos e panfletando, velho. Aí... a coroa descobriu tudo, foram arriba, foram abaixo, conseguiram identificar, prenderam 49 líderes e 4 deles foram presos em praça pública. Eu vou até... Opa, não, peraí. Eu vou até me diminuir aqui, cadê? Eu vou me diminuir para vocês conseguirem ver o nome de todos eles. Vocês notem já pelas feições que eles são negros, né? É o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. Você vê claramente que são todos os 4 negros. E todos os 4 foram enforcados. Opa, não, isso aqui não. Foram enforcados, cadê? Cadê o enforcamento? Vai, eu jurava que tinha uma imagem deles sendo enforcados. A imagem não... Opa, não. Oh, rapaz, a imagem não apareceu. Que coisa. Bem, de todo modo, esses 4 aí foram julgados e mortos na praça pública, enforcados na praça pública. E aí eu te pergunto, por que a gente sabe o nome de Joaquim da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, e a gente não sabe o nome de nenhum deles, decorado? A maioria de nós não sabe. A maioria de nós não sabe porque não tem um feriado pra eles. Tem um feriado sozinho pra Tiradentes, dia 21 de abril, que foi o dia que ele foi morto, esquartejado e enforcado. Não nessa ordem, né? Mas a gente não sabe o nome deles. Por quê? Negros, pobres, revolução de adesão popular. E não só isso, agora que já volto na minha imagem. E não só isso. O que acontece é o seguinte: quando a gente tem a nossa proclamação de independência, lá com Dom Pedro I, filho de Dom João VI, neto de Dona Maria I, que foi quem reprimiu a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Eu não sei se a Conjuração Baiana ainda foi ela, se já foi Dom João VI, mas a Inconfidência Mineira eu tenho certeza. Esse cara é português, filho da coroa portuguesa, e ele não vai transformar ninguém em herói. O herói da independência do Brasil é ele. Ele, Dom Pedro I, é o cara que chegou e gritou: independência ou morte, ou é assim pelo menos que ele conta, né? Que vai proclamar a independência dessa forma e se consagrar como herói do Brasil. Pelo menos é assim que ele quer colocar. Mas aí o que acontece? Quando depois o segundo reinado vai cair para o golpe da proclamação da República em 1889, olha só! Já notaram uma coisa aí? Em 1889, quando você tem uma mudança de regime tão drástica, geralmente você precisa eleger, você precisa construir tem sempre a ideia de construir uma identidade nacional. A gente vai ver isso quando a gente falar de independência do Brasil, a gente vai ver a tentativa de construir uma identidade nacional, e você vai ter toda a ideia do romantismo indianista, a ideia do romantismo patriótico, aí você vai ter lá no segundo reinado a criação, a ideia também de fazer uma identidade nacional do povo brasileiro. E aí na República não vai ser diferente. E aí que tá, eles, para proclamar essa identidade nacional, eles queriam algo que representasse esse movimento de libertação da monarquia, de proclamação da República. Então eles olham para trás, antes da proclamação da independência, e tem esses dois movimentos. Um com alta adesão popular, com negros, com pobres, com 4 líderes negros sendo enforcados. E o outro, feito pelas elites, cujo único cara que não era tão rico, que afirmou as ideias até o final, era republicano. A gente esconde a parte que a galera ali era contra a escravidão, ou era a favor da escravidão, porque na Conjuração Baiana, a ideia quando diz ali que todo mundo é todo mundo igual mesmo. Inclusive os negros escravos eram contra, eles queriam o fim da escravidão, era um dos ideais da Conjuração Baiana, da Revolta dos Alfaiates, certo? Mas é o exército brasileiro, que foi quem proclamou nossa república, olha pra trás e vê o Tiradentes militar.
A Inconfidência Mineira é em 1789, exatamente 100 anos antes da proclamação da República, em 1889. Então ele é eleito como um herói nacional. Entenda, não é? Tô dizendo que a figura de Tiradentes é uma figura importante, ele provavelmente ainda seria lembrado, assim como Felipe dos Santos é lembrado. Mas é que tá, eles pegaram a figura de Tiradentes e elevaram numa categoria diferente de lembrança, de reverência, de... Não vou dizer adoração, porque adoração é até uma palavra com certa conotação religiosa, mas é quase isso, cara. Olha isso. Olha pra essa figura de Joaquim da Silva Xavier Tiradentes sendo enforcado. Vê se as feições dele não te lembram alguém. Olha só como tem um padre aqui rezando por ele, entregando o crucifixo. Aí tem ali a pessoa chorando. Ele tenta se libertar o Brasil. O negro ali chorando. Na verdade, o negro ia continuar sendo escravo, né, pela Inconfidência Mineira, porque enfim, era o objetivo deles proclamar o fim da escravidão. Então, olha só como eles retratavam. Não te lembra ninguém? Eles começaram a pintar Tiradentes, que nunca foi retratado em vida. A gente não faz a menor ideia, por assim dizer, de como era Tiradentes. De verdade, a gente não sabe como era Tiradentes em vida. A gente só tem essas representações depois da morte dele, que fazem ele parecer com quem? Com Jesus Cristo, para poder aumentar a ideia de heroísmo dele. É um herói de apelo religioso, porque o Brasil é um país de raízes tradicionalmente católicas, cristãs católicas. Então esse apelo para a imagem de Jesus indo para a cruz, assim como Tiradentes foi para forca, certo? A mais famosa, inclusive, que vocês devem conhecer é essa imagem aqui. Opa! É essa imagem aqui, agora sim. Essa imagem que foi feita por Pedro Américo, que não conheceu Tiradentes, obviamente, em 1893. 1893 é o que ela acho que é 91 ou 93. Eu acho que é 93, mas ele começa em 91, uma coisa assim. 93, por assim dizer, é 4 anos depois da proclamação da República. E é 104 anos depois da morte de Tiradentes. Mas olha como ele pinta Tiradentes. Olha aqui, ó, crucifixo do lado, ele com a barba, coisa. Gente, não faz nem sentido essa cabelo e barba. Porque como ele foi preso, ele provavelmente teve o cabelo raspado e provavelmente morreu careca. Por quê? Porque era um costume dos portugueses na prisão raspar o cabelo dos prisioneiros. Principalmente esses que estavam condenados à morte. Por quê? Porque era comum deles se enforcarem com o cabelo. Amarravam o cabelo e transformavam numa coisa para se enforcar. E aí morri na prisão. Então era costume comum raspar o cabelo de presos, de prisioneiros. Né? Então muito provavelmente Tiradentes foi morto careca. Pra poder, enfim, não perder a chance de fazerem um enforcamento em praça pública e não deixar o cara se enforcar na prisão. E você tem ele esquartejado aqui, como eu disse que ele foi esquartejado, né? Mas olha, essa imagem tem tantas curiosidades, gente, que eu peguei, consegui achar uma imagem muito legal pra mostrar pra vocês, ó. É essa imagem aqui. Olha pra essa imagem, agora olha pra ela aqui. Olha essas comparações. Primeiro, a cabeça de Tiradentes pintada parecida com a cabeça de Jesus, para poder lembrar Jesus, um Jesus europeu, é claro, né, como a gente já tem essas discussões todas históricas sobre a imagem de Jesus. O formato aqui, ó, do corpo, eu vou sempre ficar aqui, ó. Isso aqui é para lembrar de propósito uma cruz. A estaca aqui com a coisa aqui. O corpo também, né, tem uma linha reta aqui com isso aqui no meio, o corpo atravessado aqui na linha da cabeça, né, a cabeça alinhada com o mastro, para lembrar uma cruz, né, de novo a imagem do cristianismo. E não só isso. Opa, peraí. Agora sim. É isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha como é a semiótica, é uma coisa bonita. Realmente é feito para lembrar a imagem do Brasil. O corpo de Tiradentes está posto de uma forma na imagem que forma mais ou menos, de forma brusca, a imagem do território brasileiro, para mostrar como é um símbolo nacional. Tá vendo como essa imagem foi construída? E por último, o autor aqui dessa imagem, que eu não achei a autoria, mas está na internet, vou pesquisar por Tiradentes, Pedro Américo, que é o quadro, né, o quadro do Tiradentes esquartejado, você vai achar essa imagem muito boa, muito parabéns para quem fez. Ele comparou, inclusive, esse bracinho aqui, tá vendo o braço aqui, ó, no corpo, tirado do corpo, esse braço do Tiradentes com o braço de Mará, que é dessa imagem aqui, do quadradinho preto, que eu acho que vocês não veem meu mouse, né, quando eu tô fazendo esse negócio. Esse quadradinho preto aqui, ó, com a setinha chegando nele. O quadradinho de baixo que tava aparecendo agora na tela.
O quadro A Morte de Marat, ou é Marat Assassinado, é uma imagem da Revolução Francesa. O Marat era um dos líderes da Revolução Francesa por parte dos jacobinos, e ele era exaltado popularmente porque ele escrevia no jornal tinha textos muito bonitos, era um dos escritores da Revolução. E ele foi assassinado por sua companheira, se a minha memória não falha muito sobre a Revolução Francesa, pode acontecer, mas enfim, se a minha memória não falha, ele foi assassinado na banheira. E ele tem esse quadro que é ele morto com o braço tirado, né? E aí ele compara o braço daqui do Tiradentes com o braço de Marat. Mas, olha só, essas coisas são legais, cara. A arte é um negócio legal, velho. Esse braço de Marat, na verdade, ele já é inspirado em outro braço. Esse braço de Marat é inspirado no braço de Jesus Cristo na Pietà, de Michelangelo, que é essa imagem aí da escultura, que eu poderia ter pegado algo de qualidade melhor, mas acabei que peguei essa aí, desculpem, podia ter sido qualidade melhor. Esse braço do Marat já é uma memória do braço da Pietà, assim como, no caso, o braço do Tiradentes vai ser tanto uma memória do braço do Marat, como do braço da Pietà, que é a imagem de Jesus Cristo nas mãos de Maria, né? Então, galera, isso aqui é o processo de construção de uma imagem de um herói nacional, que tem tudo a ver com a construção de uma identidade nacional. E esse é um tipo de coisa que o Enem gosta de cobrar, inclusive já cobrou com aquela imagem ali do Pedro Américo, do Tiradentes esquartejado, certo? Então é isso, beijo meus queridos, fiquem com essas reflexões aqui que da aula de hoje traz. São reflexões muito relevantes para as figuras do nosso Brasil, né? Quem são os heróis que o Brasil conclama? Quais são os heróis brasileiros? A gente vai ver mais exemplos sobre isso, de quem são os heróis que a gente adora aqui no Brasil, certo? A gente, por exemplo, dá um pequeno spoiler aqui, Duque de Caxias, né? A gente já falou de Bandeirantes, falamos de Tiradentes, vamos falar futuramente de Duque de Caxias, já dando um pequeno spoiler. O Duque de Caxias é um herói brasileiro? Ele merece ser homenageado com ruas, praças e cidades? A gente vê quando a gente chegar lá. É isso, beijo meus queridos, bons estudos pra vocês, continuem aí acompanhando as aulas extras e acompanhando as aulas síncronas principalmente. Bons estudos pra vocês, é isso, beijos, tchau tchau, até a próxima.